Vamos então ver a nota teórica sobre fatores primos e divisores de um número natural e vamos começar pelos números naturais com dois fatores. Consideramos, por exemplo, o exemplo do número 3. Compondo o número 3 em fatores primos, 3 é só divisível por 3, portanto 3 é dividido por 3 e resta, portanto, fica 1. Portanto, o número 3 é igual a 3 vezes 1. Tem portanto, dois fatores, é um número primo. Ora bem, isto é uma igualdade que nós temos aqui, e segundo a igualdade pode ser traduzida visualmente como sendo uma balança, em que o prato esquerdo da balança é o número e o prato direito é o produto dos fatores, que é neste caso o fator 1 e o fator 2, 3 vezes 1. Portanto, se os divisores de 3 a 1 e 3, nós se dividirmos o número pelo fator 1, vamos obter o fator 2. Do mesmo modo, dividindo o número pelo fator 2, vamos ter o fator 1. E nesta divisão, temos uma divisão exata. Portanto, recordamos aqui que a divisão exata é quando o resto da divisão é igual a zero. Em termos de igualdade, o que é que significa? Significa que se no prato esquerdo da balança nós dividirmos o número pelo fator 2, para que a balança fique equilibrada, temos que dividir o prato da direita pelo fator 2 também. Portanto, simplificamos com uma fração fator 1 vezes fator 2 sobre fator 2, simplifica este fator no numerador pelo denominador e obtemos o fator 1. Portanto, esta é a regra, é uma das regras da igualdade. Se multiplicarmos ou dividirmos pela mesma quantidade ambos os membros de uma igualdade, continuamos a ter uma igualdade. Vamos por aqui um exemplo. Nós temos a igualdade 2 vezes 6 menos 5 é igual a 24 dividido por 2 menos 5. Se multiplicarmos ambos os membros por 3, portanto, multiplicamos o primeiro membro por 3 e o segundo membro por 3, nós resolvendo a igualdade, vamos chegar a uma igualdade 21 igual a 21. Do mesmo modo, se dividirmos ambos os membros de uma igualdade pelo mesmo número, neste caso por 7, né? Se resolvermos a igualdade, nós vamos chegar a uma igualdade 1 igual a 1. Em termos visuais, o que é que significa? Que é o caso que nós estamos a ver. Se dividirmos 2 vezes 6 menos 5 por 7, por exemplo, não é? O que é que significa? Se dividirmos só o prato de esquerda da balança, a balança fica desequilibrada. Isto é, fica mais leve. Sobe e a outra fica mais pesada a 10. Para que fique equilibrada, temos que dividir o prato da direita também pelo mesmo valor. Dividindo o prato da direita pelo mesmo valor, a balança passa a estar de novo equilibrada. Portanto, esta é a razão, o princípio da resolução de equações do primeiro grau. Portanto, no caso do fator 1, é exatamente dividir o número pelo fator 2. No caso de números com 3 fatores, que é, por exemplo, podemos arranjar o exemplo do número 6. O 6 composto em fatores é 6 é dividido por 2, dá 3. 3 é dividido por 3, sobra 1, não é? Portanto, 6 é igual a 2 vezes 3 vezes 1. Temos 3 fatores. Do mesmo modo, não é? O fator 3 obtém-se dividindo o número pelo produto do fator 1 pelo fator 2, não é? E o fator 2 obtém-se dividindo o número pelo fator 1 vezes o fator 3. E finalmente o fator 1 obtém-se dividindo o número pelo fator 2 e o fator 3. Portanto, no caso do exemplo concreto de 6, não é? O 6 dividindo pelo produto 2 vezes 3, obtemos o divisor 1. Se dividimos o 6 pelos outros dois divisores, pelo produto dos outros divisores, obtemos o divisor 3. E se dividimos o 6 pela outra combinação do 2, dá o divisor 2. Em todas estas divisões, nós temos a divisão exata, não é? Portanto, o resto é igual a 0. Portanto, em termos de balança, é exatamente como o caso do fator do número com dois fatores. Portanto, dividindo o número pelo fator 1 vezes o fator 3, simplifica ali 1 com 1, 3 com 3, ficamos com o fator 2, portanto, neste caso concreto. Isto tem a ver exatamente com a regra da igualdade que nós já vimos anteriormente, não é? Se multiplicamos ou dividimos pela mesma quantidade ambos os membros de uma igualdade, continuamos a ter uma igualdade. Vamos ver um exemplo concreto, o número 70. Vamos ver 3 métodos para saber quais são os divisores de um número.
aconselho o primeiro, que é o mais expedito, mas de qualquer modo o segundo e o terceiro dá uma relação, dá uma visão sobre a relação entre do número na relação dos fatores primos na representação do número e a sua relação com os respectivos divisores, como vamos ver mais à frente. Vamos ver então o primeiro método. O primeiro método é decompor o número 70 em fatores primos. 70 é divisível por 2, dá 35. 35 é dividido por 5, dá 7. 7 é primo, é só dividido por 7, é 1. Portanto, a regra, como nós já vimos na integração teórica, portanto, o divisor 1 vai lá para cima e em cada horizontal nós vamos calcular os divisores. O 2 vai multiplicar pelos divisores todos acima, neste caso é 1 só, 2 vezes 1 dá 2, portanto, além do divisor 1 passamos a ter o divisor 2. Depois o 5 vai multiplicar com todos os divisores que estão em cima, que neste caso é 1 e o 2, fica 5 vezes 1, 5 vezes 1 dá 5, um novo divisor, e 5 vezes 2 já é 10, dá um segundo divisor. Portanto, neste momento temos 4 divisores, 1, 2, 5, 10. Agora, o número 7 vai multiplicar com todos os números que estão em cima, com todos os divisores que estão em cima, neste caso 1, 2, o 5 e o 10. 7 vezes 1, 7, é o novo divisor, consideramos. 7 vezes 2 é 14, o novo divisor, consideramos. 7 vezes 5 é um novo divisor, 35 é um novo divisor. E finalmente 7 vezes 10 é 70 é igual a um novo divisor. Portanto, os divisores do número 70 é o 1, o 2, o 5, 1, 2, o 5 e o 7. Depois é uma questão de ordenar isto. Depois o 10, o 14, o 35 e o 70. Portanto, tem 3, 6, 8 divisores. Este é o primeiro método. O segundo método é no fundo, nós partirmos da igualdade e da representação do número pelo produto dos fatores primos e sabemos logo à partida que um número tem no mínimo dois divisores, o 1 e ele próprio. Não é? Portanto, são os dois divisores logo de um número à partida, o número 1 e neste caso o 70, que estamos a tratar do número 70. Temos que acrescentar todos os divisores que correspondem aos fatores primos que o representam. Quais são os números primos fatores primos que o representam? É o 2, o 5 e o 7, que o 1 já lá está. Nem devia estar aqui representado, porque é um fator de qualquer número. Portanto, em princípio, não devemos representá-lo. 2 vezes 5 vezes 7. Portanto, acrescentamos aos anteriores, que é 1 e 70, acrescentamos os fatores relativos aos números primos. São o 2, o 5 e o 7. E depois vamos dividir o número por cada um dos fatores individualmente. Dividimos o 70 por 2, dá 35. O 2, quando dividimos 70 por 2, significa que o 35 também é divisor. Nós já vimos anteriores, é uma divisão exata. Porque 70 dividido por 35 é igual a 2, é o inverso. Portanto, o novo divisor é 35. Dividindo 70 por 5, obtemos 14, é um novo divisor. E o 70 por 7 dá 10, é um novo divisor. Portanto, a estes divisores, neste caso a estes 5 divisores, temos que acrescentar estes novos 3 divisores. Quais são? 35, o 14 e o 10, como vamos ver. Portanto, se 70 a dividir por 2 é 35, então 35 também é um divisor de 70. 70 a dividir por 5 é igual a 14, então 14 também é um divisor de 70. 70 a dividir por 7 é igual a 10, então 10 também é um divisor de 70. Portanto, acrescentamos aos anteriores 5 estes novos 3 divisores. Portanto, o número 70 tem 8 divisores. Finalmente, o terceiro método, vamos ver, tendo em conta a igualdade, a representação do número pelo produto de fatores primos, vamos fazer a combinação dos fatores. Começamos por considerar os fatores primos individuais, para além do número 1, que é divisor de todos os números. Teremos o 1, o 2, o 5 e o 7. Depois temos a combinação as combinações possíveis de dois fatores, neste caso o 2 com o 5, o 2 com o 7 e o 5 com o 7, dá os divisores 10, 14, 35, né, que se acrescenta aqui. E finalmente a combinação dos 3 divisores, dos 3 fatores, o 2, 5 e o 7 dá 70, que acrescenta-se ali. Portanto, os divisores de 70 é os fatores primos, resultantes da decomposição, mais o 1, que é o divisor de todos os números. Depois a combinação, os divisores resultantes da combinação dos dois fatores, e finalmente a combinação dos 3 fatores.